O que a vinda do reino de Deus tem a ver com a expulsão de demônios? No Obedecer a Tudo de hoje, Jesus nos ensina algo sobre isso. Acompanhe Lucas 11, 14 a 20. Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. O mestre expulsou um espírito maligno de um homem. Era um demônio que tinha o poder de fazer com que o homem não conseguisse falar. E quando ele foi expulso, o homem começou a falar. Esse não era um motivo de alegria e de louvor? Jesus expulsou o demônio de um homem mudo e ele pôde falar e louvar a Deus. Mas havia pessoas que não entendiam o que Jesus estava fazendo nem quem ele era. Essas pessoas diziam, Jesus expulsa o demônio pelo poder que Beelzebu, o príncipe dos demônios, deu a ele. Beelzebu era, segundo os judeus, um espírito maligno, chefe dos demônios. Eles estavam dizendo que Jesus era servo de Beelzebu. Quem falou isso não tinha noção de quem era Jesus. O Filho de Deus estava expulsando demônios com o poder do Espírito Santo de Deus, e alguns homens diziam que Jesus era servo do diabo. Como eles não podiam negar os milagres que Jesus estava fazendo, eles tentavam desqualificar o Senhor, dizendo que o poder de expulsar demônios não vinha de Deus, mas vinha do próprio diabo. A incredulidade daqueles homens chegava ao cúmulo de pedir a Jesus que fizesse um milagre vindo do céu para provar quem ele era. Mas Jesus não perde a compostura e se defende. Os versos 17 a 20 trazem. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus propõe um dilema. Está bem, suponhamos que eu expulso demônios por Beelzebu. Então, de um lado, Satanás manda o demônio entrar num homem e o deixa mudo. E eu, que recebo o meu poder de Beelzebu, expulso esse demônio. Então o reino de Satanás está dividido. E o reino dividido está prestes a cair. E será derrotado pelo reino adversário, o reino de Deus. Então o reino de Deus, de qualquer forma, está chegando. E as pessoas que conseguem expulsar demônios fazem isso com que autoridade? Por Beelzebu ou por Deus? Vocês acham que é pelo poder do diabo que os exorcistas expulsam os demônios das pessoas? E se eu estiver expulsando os demônios pelo dedo de Deus? Isso significa que o reino de Deus chegou aqui e está invadindo o reino de Satanás. De uma forma ou de outra, o reino de Deus está chegando e o diabo está perdendo. Vocês conseguem enxergar isso? Jesus não deixou ser intimidado pela zombaria daqueles homens. Antes, deu testemunho de que o reino de Deus estava chegando e invadindo o terreno do diabo. Satanás tinha escravizado aquele homem mudo, mas os críticos de Jesus também estavam dominados pelo diabo. Eles não reconheciam Jesus como sendo o Messias enviado por Deus. O diabo estava cegando o entendimento deles. O reino de Deus estava na frente deles e eles não percebiam. O próprio rei estava diante deles e eles não o reconheceram. Eles estavam cegos espiritualmente. E você consegue ver as obras de Jesus e reconhecer o Filho de Deus agindo em sua vida? Continue comigo.